Bom dia, meus queridos irmãos. É sempre muito bom estar interagindo com vocês, ainda que à distância, mas nós vamos ao que interessa. Nós estamos estudando tópicos em escatologia bíblica. Na verdade, nós não vamos explorar todo o conteúdo, porque não temos tempo suficiente, mas vamos fazer apenas alguns comentários. Nesse momento, nós gostaríamos de chamar a atenção dos irmãos para fazermos um comentário a respeito de um período chamado de Grande Tribulação na Terra. Estamos vivendo os últimos dias. Isso nós sabemos devido àquilo que está escrito na Palavra de Deus. Os acontecimentos que estão diante dos nossos olhos são acontecimentos que tinham sido previstos pelo Senhor Jesus Cristo, que caracterizam os últimos dias. Estamos vivendo as contrações como se fossem contrações de uma mulher grávida que está para dar à luz. Mas haverá um período em que a dor do parto irá chegar. E quando essa dor chegar, Deus há de julgar a humanidade. E durante esse período de julgamento, a terra vai sofrer terrivelmente. Haverá grandes catástrofes na terra e a mortandade será imensurável. Muitas pessoas na terra irão morrer. Mas aqueles que permanecerem vivos irão ter que encarar o governo do anticristo, porque é também chamado governo da besta. Será um governo único. E este anticristo terá o apoio da segunda besta, que é chamado de o falso profeta, e também do dragão, que é o próprio Satanás, que governará em uma triunidade com este grupo, esta equipe. Todo aquele que receber o selo da besta, que é o número 666, poderá ter livre acesso a qualquer lugar. Poderá comprar, vender, poderá viajar. Aqueles que não receberem o selo da besta serão perseguidos e mortos. A igreja será perseguida. Todos aqueles que estiverem vivendo aqui nesse mundo no período de grande tribulação será perseguido e muitos deles serão mortos. Mas aqueles que se recusam a receber o selo da besta, estes já têm os seus nomes garantidos no livro da vida. Porém, alguns crentes apostatarão da fé, ou seja, para não perder a vida aqui nesse mundo, eles vão aceitar o selo da besta e, portanto, eles não têm nenhum tipo de oportunidade no reino de Deus. Ele não poderá entrar nos céus, porque ele recebeu o selo da besta. Quem não recebe o selo da besta pode até morrer fisicamente, mas este venceu a besta. Esse é o vencedor. Por isso que a palavra nos diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, meus amados, nós temos que nos preparar. Haverá esse governo do anticristo. Nós não sabemos exatamente se nós estaremos vivos nesse período, mas sabemos que está bem próximo. No entanto, aqueles que estiverem vivos precisam ter fé para suportar e superar todas as adversidades. Existe uma corrente que acredita que antes da grande tribulação, Cristo vem de uma forma, vamos dizer assim, misteriosa. As pessoas não vão ver, seria uma forma secreta, e haveria um arrebatamento, e esse arrebatamento iria preceder o período de 7 anos, que é o período da grande tribulação, quando Deus julgará a terra e acontecerá muitas dificuldades aqui nesse planeta. Mas não existem evidências bíblicas de que esse arrebatamento acontecerá antes do governo da besta ou da grande tribulação. É mais provável que a igreja esteja vivendo nesse período. Inclusive a Bíblia nos relata
que os servos do Senhor estarão sendo perseguidos e mortos nesse período. Porém, Deus enviará os dois apóstolos, servos, melhor dizendo, né? A gente chama assim apóstolo, mas na verdade são mensageiros, porque a palavra apóstolo, né, significa enviado, mas são mensageiros de Deus que também são testemunhas, que seriam os dois servos do Senhor que viveu no passado, né? Elias e Moisés, que iria passar 3 anos e meio testemunhando a respeito de Deus e iria perturbar de forma profunda o governo da besta, que tentará matá-los, mas não conseguirão matá-lo até que eles cumpram a sua missão. Depois dos 7 anos de sofrimento aqui nesse mundo, nesse planeta, Cristo virá e ele vai derrotar o governo da besta. Então o anticristo será lançado no lago de fogo e enxofre. O anticristo, que é aquele que governa todo o planeta num governo único, e também o falso profeta será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. E todos aqueles que não forem achados no livro da vida serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, aí sim acontecerá o arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada e a igreja irá viver eternamente com o Senhor neste lugar que Ele preparou para cada um de nós, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Eu creio que todo aquele que crê, todo aquele que recebe a Cristo como seu Salvador, todo aquele que permanece fiel a Ele, este não tem o que temer, porque para ser salvo não é necessário ser perfeito. Para ser salvo, basta apenas crer no Senhor Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados, ou seja, não se agradar dos pecados, não se apegar ao pecado. Mas se pecar, nós temos um advogado, nós temos Jesus Cristo, que nós podemos confessar todos os nossos erros, todas as nossas imperfeições, e Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então não precisa se preocupar. Tem muita gente que está dizendo: eu pequei, eu acho que se Cristo voltar agora eu não vou para o céu. Você vai para o céu sim, mesmo que você esteja em pecado. Mas se você não vive no pecado, se você é uma pessoa que peca eventualmente, nós pecamos às vezes por acidente, acontece, mas nós somos perdoados, porque nós cremos no Senhor Jesus Cristo e não sentimos prazer em viver na iniquidade. Então não se preocupe, se Cristo voltar agora, mesmo que você tenha cometido algum pecado, não confessei, eu não consegui falar com Deus, mas você está salvo, porque Ele não vai perdoar apenas o pecado que você cometeu no passado, vai perdoar inclusive do presente. Você é salvo não pelo seu mérito, não pelas suas boas obras, mas mediante a fé, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Isso não vem de vós, como diria o apóstolo Paulo, vem de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, por mais boas obras que eu faça, naturalmente eu nunca vou chegar à salvação. Eu só preciso de uma coisa: aceitar Cristo como meu Salvador. Mesmo aqueles que são pecadores, eles terão acesso ao céu. E tem muita gente que fica iludida, né? Porque não lê a Bíblia. E eu já ouvi gente falando que pessoas que vestem certos tipos de roupa não entram no céu. Tem até uma música que eu costumava ouvir de vez em quando, né? Mulher de mini saia não entra no céu, homem de short não entra. Isso é conversa fiada. Na verdade, para ser salvo só precisamos crer no Senhor Jesus Cristo. O que está na Bíblia é isso. Nós temos que
ter a palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática. Nós não podemos aceitar palavras que não sejam de Deus, porque a palavra de Deus nos dá essa garantia de que só precisamos crer no Senhor Jesus Cristo, nos arrepender dos nossos pecados, viver na sua presença, mesmo imperfeitos. Isso nos garante a vida eterna. Então, o Senhor Jesus Cristo deseja que eu e você, que todos nós que o servimos, tenhamos a certeza da salvação. Não haverá julgamento para você. Quando Jesus Cristo voltar, você não vai ser julgado segundo as suas obras. Você vai ser completamente absolvido. Você vai ser completamente liberto de todos os pecados, porque todos eles já foram pagos pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então você está isento de pecados. Não há condenação, como diria o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 1. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então não há condenação para você. Você pode ter certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Por isso que quando nós fazemos o convite, fazemos o apelo na igreja, se alguém aceita Cristo de coração, essa pessoa jamais vai se desviar do caminho do Senhor, porque a decisão dela foi uma decisão definitiva. Se ela não se arrependeu de verdade, é como a semente que foi jogada nas pedras, que ali não gerou nenhum fruto, não permaneceu viva, ela apenas morreu. Foi uma alegria transitória, foi apenas uma emoção. Mas quando alguém aceita Cristo, ele jamais se afasta do Senhor, e o Senhor jamais se afasta dele. Então, tenha tranquilidade, que a salvação não depende das suas obras. Agora, quando nós deixamos Jesus Cristo de lado, passamos a viver no pecado, então estamos desviados, precisamos nos arrepender. É importante que o crente se arrependa. Você não vai perder a sua salvação. A salvação é dada por Deus, e quando Ele dá em definitivo, é um presente de Deus, é uma dádiva. Você é salvo e é salvo eternamente. Tem muitas igrejas que acham que o Senhor brinca de salvação, brinca de dar salvação. Dizem que, olha, um dia ele fez algo de errado, não está salvo. Se Cristo voltar agora, ele não sobe, né? E depois, no outro dia, ele está na igreja, está fiel, está firme. Então, se Cristo voltar naquele dia, ele vai subir. Isso não está na palavra de Deus. Nós vamos subir, vamos ser arrebatados, independente da nossa condição, independente da nossa vestimenta, do que estamos fazendo. Se eu estiver na igreja, eu vou subir. Se você estiver na igreja, vai subir. Se não estiver na igreja, participando de um culto, estiver em casa, o Senhor vai te arrebatar. Se você estiver assistindo uma televisão, você vai ser arrebatado. Se você estiver dirigindo o carro, vai ser arrebatado também. Não importa o que você esteja fazendo. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, você tem a salvação garantida pela fé e pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então tenha tranquilidade. Queridos, nós vamos então concluir com essas palavras, Nós não vamos nos aprofundar, o conteúdo é extenso. Quando nós tivermos oportunidade, se assim os irmãos desejarem, então nós podemos fazer um estudo mais profundo no livro do Apocalipse ou questões escatológicas, e nós podemos tirar as dúvidas pessoalmente. Mas se você tiver alguma dúvida, eu faço questão de ajudá-lo a dissolver qualquer dúvida. Pode escrever aí no grupo, Pode escrever a sua pergunta. Se não quiser fazer no grupo, faça pessoalmente, faça no particular, a gente atende e responde da mesma maneira. Estamos à disposição da classe para responder qualquer tipo de indagação. Eu gosto quando os irmãos participam. Infelizmente, a gente não está tendo a participação todos os domingos. Domingo passado eu pedi para que vocês participassem, mandei uma pergunta e houve
uma grande participação. Gostei muito das respostas. Vocês estão de parabéns, que Deus os abençoe. Mas eu gostaria que vocês participassem, mesmo que a gente não envie alguma pergunta ou um questionamento, né? Então vou deixar vocês à vontade nesse estudo para que vocês possam responder ou fazer pergunta ou comentar abaixo, mandando, não apenas, se quiser mandar algo escrito ou mandar um áudio, mande um vídeo também se quiser, fique à vontade, a gente vai responder e vamos ter essa interação. Então, queridos, que Deus abençoe. Nós vamos, a partir da semana que vem, darmos início a um novo tipo de estudo, né? Não vai ser mais esse estudo em tópico, aliás, no campo da escatologia, mas vamos fazer outro estudo e assim nós vamos dar continuidade à classe Metanoia. No momento, o nosso seminarista Vinícius está impossibilitado de fazer algumas aulas, né? Mas eu vou tentar convencê-lo a também fazer alguns vídeos e assumir algumas aulas da classe Metanoia nesse período de pandemia, porque ele está muito atarefado com os jovens, né? Está fazendo atividade também de EBD com a juventude e lives, etc. Ele já conversou comigo e está com dificuldade de também fazer outros vídeos, porque já está muito assoberbado. Então, já que eu tenho menos, vamos dizer assim, menos atividades, ele quer que eu faça, mas vamos tentar trazê-lo também para aqui. Que Deus abençoe, que Ele nos dê um domingo de muitas vitórias. Estamos com saudade de vocês, né? A saudade está muito grande, mas temos que conter, temos que controlar a saudade. Mas brevemente, eu creio, não tenho dúvidas, que nós estaremos aí na igreja, juntinhos, né? Novamente, sem o coronavírus, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê um domingo de bênçãos, mas fique em casa. Amém.